2 dias antes do meu aniversário, recebi uma mensagem da minha mãe. Pegamos $2.000 da sua poupança. Sua irmã merecia uma bolsa de grife na formatura. E logo em seguida. Você não é materialista. Você vai entender. Sorri. Congelei a transferência e denunciei a retirada. No caixa, o cartão falhou e o celular dela acendeu. Reembolso revertido. Fundos insuficientes. 2 dias antes de eu completar 25 anos, minha mãe me mandou uma mensagem que nem começou com um oi. Foi direto ao ponto. Tiramos 2.000 da sua economia. Sua irmã merecia uma bolsa de grife. Depois, como se quisesse suavizar o golpe. Você não é materialista. Você vai entender. E foi isso. Sem aviso. Sem pedir permissão. Nem tentaram esconder ou disfarçar. Agiram como se o dinheiro fosse deles porque são da família. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. No começo, nem fiquei com raiva. Só, atônita. Depois, eu ri. Não porque fosse engraçado. Mas porque foi incrivelmente ousado. Aquela conta não era um esconderijo qualquer. Era meu fundo de emergência. Minhas economias desde que comecei a trabalhar em tempo integral, depois da faculdade. Eu tinha planos para esse dinheiro. Talvez uma pós. Talvez a entrada de um apartamento. Definitivamente não uma bolsa de $2.000 para alguém que já tinha ganhado um carro aos 18. E uma viagem paga para Cabo nas férias de primavera. E ela nem era minha irmã gêmea. Era mais nova. Caroline, 21 anos, recém-formada, obcecada por influenciadores. E sempre falando que itens de grife valorizam. Meus pais sempre mimaram mais ela do que a mim. Mas isso foi diferente. Não respondi. Abri o aplicativo do banco, congelei a conta. E registrei um boletim de ocorrência. Retirada não autorizada. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Esperei o dinheiro voltar para minha conta. E continuei esperando, porque sabia que eles ainda não faziam ideia. Achavam que podiam seguir como sempre. No sábado, me convidaram para sair e fazer compras. Disseram que almoçaríamos depois. Eu entrei no jogo. Fomos ao shopping. Claro que acabamos naquela loja de grife. Com vitrines de vidro e seguranças na porta. Caroline já segurava a bolsa como se fosse dela. Minha mãe sorria como se tivessem feito algo nobre. Como se dar aquela bolsa a ela os tornasse heróis. No caixa, a atendente sorriu, passou o cartão e recusado. Minha mãe tentou outro recusado de novo. Então o celular dela tocou. Dava para ver a tela de onde eu estava. Reembolso revertido. Fundos insuficientes. Ela olhou pro meu pai. Caroline se virou para mim. Eu nem pisquei. Não disse uma palavra. Só fiquei ali parada. Esperando. Saímos de mãos vazias. Ninguém disse nada o caminho inteiro de volta para casa. Naquela noite, recebi uma mensagem: achávamos que você era melhor do que isso. Dinheiro não é tudo. Sua irmã também merece se sentir especial. Sem um pedido de desculpas. Sem sequer reconhecerem que haviam roubado de mim. Foi ali que algo dentro de mim se partiu. Não se tratava apenas de uma bolsa cara. Era um ano sendo tratado como o plano B. O confiável. Aquele de quem podiam tirar sem pedir, porque eu nunca reclamava, sempre dava um jeito. Decidi que tinha acabado. E se eles queriam me pintar como egoísta, tudo bem. Vamos ver como se saíam quando eu realmente parasse de ajudar. Aquela foi só a primeira rachadura. Depois do episódio no shopping, o silêncio reinou por exatos 5 dias. Nenhuma desculpa. Nenhuma tentativa de se explicar. Então, como se nada tivesse acontecido, meu pai me mandou uma mensagem perguntando se eu podia dar uma olhada no laptop dele, que estava com problema de novo, como se eu ainda fosse o cara da família, e não o cara de quem roubaram $2.000. Ignorei. No dia seguinte, minha mãe me mandou uma daquelas mensagens cheias de rodeios: queríamos apenas que Caroline se sentisse celebrada.
Talvez devêssemos ter falado com você antes, mas não deixe que o dinheiro fique entre nós. De novo, nenhum reconhecimento de que o dinheiro era meu. Só vibes e culpa. Foi aí que vi o post da Caroline no Instagram. Ela segurava a bolsa, radiante, com um sorrisão no rosto. A legenda dizia: finalmente seu trabalho duro valeu a pena. Trabalho duro. A única coisa que ela tinha feito foi me mandar um emoji passivo-agressivo de agradecimento 2 horas depois de tentarem pagar pela bolsa com o meu dinheiro. Acho que deram um jeito de comprar de outra forma. Talvez no cartão de crédito. Talvez meu pai tenha vendido algum dos gadgets que ele adora. Não importava. O que importava é que ela postou como se tivesse merecido. E então percebi outro detalhe. Os comentários. Amigas elogiando, parabenizando. Uma delas escreveu: mal posso esperar para ver você com ela na gala de formatura. Gala de formatura? Era a primeira vez que ouvia falar daquilo. Um evento formal, tipo baile de gala, que a universidade organiza para os formandos e suas famílias. Nunca fui convidado. Nem mencionado. Mandei uma mensagem direta para Caroline: então, quando vai ser essa gala? Ela respondeu: achei que você não fosse querer ir. É mais para familiares próximos. Familiares próximos. Não respondi. Fiquei ali, digerindo. Eles pegaram meu dinheiro, mentiram, me excluíram de algo como se eu fosse um primo distante que mal suportam e ainda esperavam que eu continuasse exercendo o papel do irmão responsável quando fosse conveniente. Foi aí que decidi que aquilo não seria só mais um episódio de ressentimento silencioso. Não seria uma daquelas situações em que alguém diz vamos ser a pessoa maior. Não. Eu ia fazer com que eles se arrependessem. E não seria gritando, nem bloqueando ninguém. Eu ia esperar, e acertar onde mais doía. A chance veio logo na semana seguinte. Minha mãe mandou mensagem pedindo se eu podia transferir $300 para ajudar a pagar os medicamentos do meu pai. Disseram que o seguro ainda não tinha coberto e que estavam com pouco dinheiro. Eu respondi: sim, claro. Cuido disso hoje à noite. Não cuidei. No dia seguinte: ei, você enviou? Respondi: tentei, o aplicativo travou. Faço isso amanhã. 2 dias se passaram. Seu pai está esperando. Você pode enviar logo? Claro, sem problema. Só estou terminando umas coisas do trabalho. Faço isso depois do jantar. Outra mentira. Chegou o domingo. William, isso não tem mais graça. Precisamos desse dinheiro. Finalmente respondi: não achei que você fosse materialista. Você vai entender. Silêncio. E então, a raiva começou. Primeiro, veio um parágrafo da minha mãe, dizendo que eu estava sendo rancoroso por causa de uma besteira. Isso já tinha acabado pelo menos para mim. Mas então meu pai tentou apelar para a culpa. Como você pôde nos tratar assim depois de tudo que fizemos por você? Foi aí que caiu a ficha. Eles realmente se viam como as vítimas da situação. Então, decidi subir um degrau. Veja bem, no ano passado, eu dei a eles o velho Canri que usava antes de trocar de carro. Não estava lá essas coisas, mas funcionava bem, e eu mantive segurado no meu nome, era mais prático assim. Só que agora, aquele carro não era mais deles. Era meu. Uma manhã, enquanto eles estavam fora, apareci com a chave reserva e simplesmente levei o carro da garagem. Estacionei em casa e cancelei o seguro. As mensagens começaram a pipocar quase imediatamente. Caroline, onde está o carro? Minha mãe, você ficou maluco? Essa é nossa única carona. Meu pai, já entendi seu ponto. Devolva o carro. Ignorei todas. 3 horas depois, outra mensagem: precisamos dele para a entrevista de emprego da Caroline. Ela tá surtando. Ri sozinho. Pela primeira vez, eles estavam sentindo as consequências. Eu, não. Eles imploraram. Se ofereceram para conversar. Minha mãe até tentou me ligar de um número diferente, quando eu não atendi o dela. Mas eu não me mexi.
Eles finalmente estavam experimentando o que é ser tratado como sempre me trataram. E isso era só o começo. O carro tinha sumido, e foi nesse ponto que acho que entenderam que eu não estava blefando. No fim de semana, não recebi nenhuma mensagem. O que era estranho. Minha mãe, normalmente, já teria ligado várias vezes. Em vez disso, silêncio total. Imaginei que estivessem se reagrupando, tentando descobrir uma forma de resolver o problema sem precisar me envolver. Mas na segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem da Caroline: parabéns. Perdi minha entrevista. Espero que esteja feliz. Só isso. Nada de explicação, só jogando a culpa em mim. Como se eu tivesse destruído os sonhos dela pessoalmente. Respondi com frieza: talvez você possa devolver a bolsa e comprar uma bicicleta. Ela me bloqueou em seguida. Depois disso, as coisas ficaram mais barulhentas. Na terça-feira à noite, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era um colega de trabalho do meu pai. Aparentemente, ele andava reclamando de mim no serviço, dizendo que eu roubei o carro da família e os deixei na mão como um pirralho vingativo. Acho que ele não esperava que alguém fosse me ligar e perguntar: ei, cara, o que está acontecendo? Fui direto, disse que o carro estava no meu nome e que, ultimamente, eu não estava me sentindo muito generoso. O cara riu. Parece que eles mexeram com a pessoa errada. Exatamente, respondi. Na quinta-feira, minha mãe desmoronou. Mandou um textão dizendo que eu estava destruindo a família, que estava escolhendo o dinheiro e a mágoa em vez do amor. Escreveu que eu estava me tornando alguém que ela nem reconhecia mais. Respondi com uma única linha: é porque você nunca me conheceu de verdade. Só conhecia o que eu podia te dar. Ela não respondeu. Na semana seguinte, as mensagens pararam. As ligações cessaram. Acho que finalmente perceberam que não tinham mais controle sobre mim. Caroline nunca me desbloqueou. Meu pai voltou a fingir que eu não existia. E minha mãe passou a adotar uma postura fria, distante o oposto do que ela era antes. Então chegou o aniversário da vovó. Uma daquelas grandes reuniões de família, em que todos aparecem, não importa o que esteja acontecendo. Eu não tinha planos de ir, mas depois pensei: por que não? Eu não era o problema. E não tinha por que me esconder. Na verdade, eu estava orgulhoso do que tinha feito. Orgulhoso por não ter cedido, como tantas outras vezes. Quando entrei na casa da vovó, meus pais já estavam lá, sentados do outro lado da sala de estar. Minha mãe me lançou um olhar rápido, mas desviou logo em seguida. Caroline não estava ali. Perguntei à minha tia onde ela estava, e ela respondeu que Caroline tinha ido a um café com as amigas. Bem no aniversário da nossa avó. A mesa estava cheia. Todo mundo conversando, rindo, passando os pratos de comida. Meus pais, por outro lado, pareciam duas estátuas. Minha mãe não me olhava. Meu pai agia como se eu fosse um estranho que apareceu por engano. Era estranho, desconfortável. Mas então, no meio do jantar, minha avó se levantou e deu uma batidinha no copo com a colher. Eu não ia dizer nada, ela começou. Mas isso tem me incomodado. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Ela olhou diretamente para minha mãe e meu pai. Vocês pegaram o dinheiro dele. E depois ficaram bravos porque ele parou de dar mais. E deixam a filha de vocês tratar o próprio irmão como um estranho por causa de uma bolsa? Uma bolsa? Vocês deviam sentir vergonha. Ninguém se moveu. Minha mãe tentou abrir a boca, mas a vovó levantou a mão, cortando qualquer tentativa. Essa família sempre deu tudo para vocês. E agora, quando a única pessoa que nunca pediu nada resolve dizer o não, vocês agem como se ele tivesse traído vocês? Silêncio absoluto. Meu tio soltou uma gargalhada. Gargalhou de verdade. Ah, então era isso. Explica por que você estava tão esquisita esse mês todo, disse, olhando para minha mãe. Achei que fosse só mau humor. A tensão foi embora num instante, substituída por alívio. Todos ali já tinham sentido a estranheza no ar, os olhares, os comentários frios, os silêncios desconfortáveis, mas ninguém sabia o motivo, até aquele momento. Meus pais não disseram mais uma palavra naquela noite. E Caroline?
Perdeu tudo. Estava ocupada demais tirando fotos de latte e fingindo ser uma influenciadora para sequer aparecer. No caminho de volta para casa, percebi que não estava mais com raiva. A raiva tinha acabado. E foi nessa noite que decidi escrever tudo isso. Não porque eu queira compaixão ou aplauso, mas porque sei que tem gente por aí que já passou por isso, ser o filho bonzinho, o confiável, até parar de ceder e aí virar o vilão da história. Mas eu nunca fui o vilão. Eles só não gostaram de perder o tolo que fazia tudo por eles. Depois do aniversário da vovó, não houve reconciliação. Não houve paz. Houve silêncio. Um silêncio duro, como se algo tivesse morrido, e ninguém tivesse coragem de enterrar. Meus pais pararam de mandar mensagens. Caroline sumiu do mapa. Era como se eu tivesse sido exilado sem que ninguém dissesse isso em voz alta. E para ser sincero, eu não senti falta. Pela primeira vez em anos, meus finais de semana não eram interrompidos por mensagens como "você pode dar uma olhadinha nisso pra gente?" Ou "você consegue emprestar um valor até semana que vem?" Dormi melhor. Comi fora com mais frequência. Finalmente reservei aquela viagem para Seattle que vinha adiando há meses. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia que devia nada a ninguém. Mas paz, em famílias como a minha, não dura muito. Porque o silêncio, quando parou de ser alimentado pela raiva, virou desespero. Tudo começou com uma única mensagem da minha mãe, 3 semanas depois do jantar. "Oi, sei que as coisas estão difíceis entre nós, mas estamos numa situação complicada. É só uma coisinha. A gente realmente ia agradecer." Ignorei. No dia seguinte, veio a mensagem do meu pai. "É só um problema de encanamento. Coisa rápida. $600. Não estou pedindo presente, só um empréstimo de curto prazo até o dia do pagamento." Um empréstimo. Das mesmas pessoas que acharam que roubar meu dinheiro era um gesto de carinho. Fiquei olhando para a mensagem por alguns minutos e então respondi. "Claro, envio até sexta-feira." Mas eu não tinha a menor intenção de enviar nada. Sexta-feira chegou e passou. Nenhum centavo saiu de mim. Sábado de manhã, outra mensagem. "Oi, só para confirmar se a transferência foi feita." Ainda não vi nada. Respondi com uma desculpa. "Aconteceu um imprevisto. Posso fazer na semana que vem." Eles acreditaram. Porque queriam acreditar. Porque no fundo ainda achavam que eu ia ceder. Que eu ainda era o mesmo William que certa vez usou toda a restituição do imposto de renda para comprar um celular novo para Caroline, sem que ela pedisse. Mas eu não cedi. Não dessa vez. Uma semana depois, nova mensagem. O vazamento piorou. O corredor inteiro está fedendo. Por favor. Ignorei. Depois veio a cartada emocional. Eu simplesmente não entendo o que fizemos. Será que foi tão imperdoável assim? Então eu os lembrei. Vocês roubaram de mim. Me apagaram. E agora estão implorando como se eu fosse quem deve alguma coisa. Mas eu não devo. Silêncio. 2 dias inteiros sem resposta. Até que Caroline apareceu. Número novo. Tom diferente. Você destruiu tudo. Sem oi. Sem contexto. Só culpa. Como se eu tivesse quebrado algo sagrado. Como se não tivessem sido eles a destruir minhas economias como se fossem moedas achadas no sofá. Respondi. Você destruiu tudo no dia em que escolheu uma bolsa em vez do seu irmão. Bloqueado na hora. Acho que foi ali que caiu a ficha. A velha dinâmica tinha morrido. A versão de mim em que eles se apoiavam, o que nunca dizia não, o que sempre dava um jeito, o que se virava para consertar o caos deles, esse cara tinha sumido. E o novo não estava jogando o jogo deles. 2 semanas depois, encontrei meu tio num jantar de aniversário do meu primo. Ele me puxou de canto. Seus pais estão dizendo por aí que você abandonou eles. Que ficou frio do nada. Perguntei o que ele achava. Ele deu de ombros. Disse a eles que fizeram por merecer. Sua avó não mentiu. Ele fez uma pausa e disse algo que me pegou de surpresa.
Sabe, sua mãe sempre foi assim desde criança. Sempre achou que o mundo devia algo a ela. Nunca trabalhou por nada que não conseguisse manipular alguém para dar. Eu nunca tinha ouvido ele falar assim. Nunca vi esse lado dele, alguém que enxergava por trás da encenação. E aquilo deixou tudo muito claro para mim. Não foi um deslize. Não foi um erro isolado. Era quem eles eram. E isso não ia mudar. Mais tarde, naquela mesma noite, abri o app de notas do celular e comecei a escrever tudo isso. Não planejava postar. Só queria registrar. Não esquecer como tudo realmente aconteceu. Mas quanto mais escrevia, mais percebia que talvez existissem pessoas por aí que precisavam ouvir. Que às vezes cortar laços com quem deveria te amar não é crueldade. É sobrevivência. E não. Não falei com eles desde então. Eles também não me procuraram. Nem para se despedir. 2 meses se passaram. Nenhuma palavra. Nem de Caroline. Nem dos meus pais. Nem sequer uma daquelas mensagens de grupo, frias e passivo-agressivas, para dar parabéns em algum aniversário. Lembrete? Meme encaminhado. Nada disso. Silêncio absoluto. E eu pretendia manter assim. Aí, no meio de uma terça-feira comum no trabalho, recebi um e-mail. Não uma mensagem de texto, um e-mail. Assunto: importante. Por favor, leia. Era do meu pai. 3 parágrafos curtos. Disse que precisava da minha ajuda. Não era dinheiro dessa vez, era uma questão legal. Aparentemente, Caroline tinha se envolvido num pequeno acidente de carro. Nada grave, segundo ele, mas o outro motorista estava cobrando pelos danos. E aí começa o absurdo. Eles queriam que eu falasse em nome dela. Porque, segundo eles, eu tinha uma conexão com a seguradora do outro motorista. Um contato de um emprego que larguei 2 anos atrás. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação pelo sumiço. Só isso. Você é bom com as palavras. Você conhece as pessoas. Por favor, fala com eles por ela. Fiquei olhando pro e-mail por uns 10 minutos. Não respondi. No dia seguinte, novo e-mail. Dessa vez da minha mãe. Mais longo. Ela dizia que o outro motorista estava exagerando, que era ganancioso, que Caroline estava com medo de ser processada. Me pediu apenas para fazer algumas ligações, ajudar a manter isso fora da ficha dela. No meio da mensagem, uma pérola. Significaria muito depois de tudo que passamos. Depois de tudo que passamos. Como se tivesse sido mútuo. Naquela noite, bateu a curiosidade. Falei com um amigo que ainda trabalha com seguros e pedi para ele investigar. Resultado? Caroline não só bateu o carro. Ela avançou o sinal vermelho, acertou outro carro e fugiu do local. Não foi longe, só até o fim do quarteirão. Mas o suficiente para gerar um boletim de ocorrência. A única razão pela qual não virou um caso criminal. Foi porque o outro motorista a seguiu e filmou tudo. E agora queriam que eu resolvesse? Respondi ao e-mail do meu pai. Você esqueceu que ela fugiu do local? Acha mesmo que vou me arriscar por alguém que nem me convidou para a formatura dela? Ele respondeu 2 horas depois. Então você vai mesmo deixar sua irmã ser arrastada para tribunal por um erro? Aquilo foi a gota d'água. Respondi com uma frase só. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Silêncio. Uma semana depois, um primo em comum me mandou mensagem. Ei, você vai no churrasco da família no fim de semana? Tá todo mundo comentando. Dizem que sua mãe tá querendo fazer as pazes. Eu não tinha sido convidado. Então fui. Sem avisar. Sem mandar mensagem. Só apareci, com um engradado de 12 refrigerantes. Cumprimentei meus tios como se nada tivesse acontecido. A cara da minha mãe quando me viu foi impagável. Como se tivesse sido pega no meio de uma encenação. Sem tempo de esconder os bastidores. Caroline? Não estava lá. Achei que estava evitando tudo, até alguém deixar escapar.
Ela estava lá em cima, escondida. 10 minutos depois, minha avó me puxou de lado. Pensei que você não veria. Eu disse que não fui convidado. Ela franziu a testa. Engraçado, sua mãe disse que você não quis vir. Disse que ainda estava processando as coisas. Foi nesse momento que caiu a ficha. Eles estavam reescrevendo a história, contando para a família inteira que eu é que tinha me afastado. Que eu era amarga, que eles tinham tentado consertar as coisas. Mas que eu era orgulhosa demais para perdoar. E eu cansei. Fui até a cozinha, esperei todo mundo se reunir em volta da churrasqueira. E contei tudo. Do começo ao fim. O dinheiro, o baile de formatura, as mentiras. A bolsa, a vingança, o carro, a história inventada do acidente. Os e-mails. O silêncio foi total. Até que meu tio mesmo do aniversário da vovó balançou a cabeça e disse: Jesus, e eu achando que você estava sendo fria sem motivo. Outro primo completou. Tua mãe me disse que você ofereceu o dinheiro. Disse que queria que a Caroline se sentisse especial. Eu só disse: nem de perto. No fim da noite, dava para ver nos olhos das pessoas. Elas estavam olhando para os meus pais de outro jeito, como se finalmente enxergassem quem eles eram. Sem o filtro de décadas de boa vontade e desculpas. E a Caroline? Nunca desceu. Mais tarde me contaram que ela saiu pelos fundos. Assim que soube que eu estava contando a história. Claro que sim. Eles queriam apagar tudo. Reescrever como se fossem os heróis de uma história triste. Mas eu não ia deixar. Não era mais vingança. Era só a verdade. E eu, pela primeira vez, estava livre para contá-la. Depois do churrasco, não teve escândalo. Sem briga, sem gritaria, sem colapso no grupo da família. Foi pior, silêncio total. Sumiram. Como se alguém tivesse desligado uma série. Que já tinha passado da hora de acabar. Sem mensagens, sem indiretas por áudio, sem visitas surpresas. Nada. E eu deixei assim. Alguns primos entraram em contato depois. Principalmente para perguntar: isso tudo aconteceu mesmo? Ou: sua mãe tá agindo como se fosse a vítima há meses. E eu dizia a mesma coisa que disse naquela noite. Eles me usaram. E quando eu reagi, se voltaram contra mim. Simples. Aquele meu tio que riu quando a vovó chamou eles de falsos. Me contou depois que Caroline ficou em silêncio por dias. Não atendia ligações, não postava nada. Não desceu nem quando a família foi visitar. Meu palpite? Ela percebeu que a história dela já não colava. A fantasia da filha perfeita tinha desmoronado. E ela não tinha roteiro pro que vinha depois. Aí, do nada, numa tarde qualquer, recebi uma mensagem de voz do meu pai. Ele não parecia bravo. Nem triste. Só, cansado. William, acho que é aqui que termina. Não sei mais o que dizer. Você já fez sua escolha. Vamos parar de tentar. Se um dia mudar de ideia, você sabe onde a gente tá? Clique. Sem desculpas. Sem assumir nada. Só o barulho de alguém saindo do cômodo que ele mesmo pôs fogo. Eu não retornei a ligação. Nem quis. Em vez disso, continuei vivendo. De verdade, dessa vez. Passei a andar com gente que não me tratava como um brinquedo com um coração. Fui fazer mais trilhas. Viajei sozinha para Portland. Comecei a namorar alguém que não se incomodava. Quando eu dizia que não era próxima da minha família. E aquele Camry ainda estava lá, estacionado na minha garagem. Os pneus um pouco gastos, uma das palhetas do limpador quebrada. Mas toda semana eu ligava o motor, deixava ele funcionar um pouco, só para manter respirando. Não porque eu planeje voltar a dirigir, mas porque ele me lembra de uma coisa. Eu fiz uma escolha. Recuperei algo que era meu. Faz mais ou menos um mês, minha avó me ligou. Convidou para jantar. Só nós dois. Sem armações, sem drama de família.
Ela fez costelinha, pão de milho, e passou metade da noite falando da horta dela. Aí, do nada, ela me olhou e disse: Sabe, eu tenho orgulho de você. Demorou. Eu ri. Orgulho de quê? Ela deu de ombros e respondeu: De finalmente dizer ou não. Eles pisam em você desde que era criança. Mas não mais. E eles odeiam isso. Não sei por quê. Mas ouvir aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa que foi dita. Mesmo assim, desde então, eu tô bem. Mais que bem. A culpa sumiu. Aquela voz na minha cabeça sussurrando: mas eles são sua família. Ela calou. Porque família de verdade não te esvazia e depois pede mais. Família não te castiga por você proteger seu espaço. E o mais louco? Eles ainda agem como se eu tivesse abandonado eles. Mas não fui eu quem saiu. Eles me empurraram. Eu só tive o cuidado de trancar a porta depois. E foi assim que acabou. Sem encerramento, sem jantar de reconciliação. Só o silêncio. E a liberdade que vem junto com ele. Então, sim, se você está lendo isso e se perguntando: se tem o direito de cortar laços quando as pessoas vão longe demais? Tem sim. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é justamente nada. Só vá embora. E deixe que eles lidem com o eco. E aquele Camry ainda estava lá, estacionado na minha garagem. Os pneus um pouco gastos, uma das palhetas do limpador quebrada. Mas toda semana eu ligava o motor, deixava ele funcionar um pouco, só para manter respirando. Não porque eu planeje voltar a dirigir, mas porque ele me lembra de uma coisa. Eu fiz uma escolha. Recuperei algo que era meu. Faz mais ou menos um mês, minha avó me ligou. Convidou para jantar. Só nós dois. Sem armações, sem drama de família. Ela fez costelinha, pão de milho, e passou metade da noite falando da horta dela. Aí, do nada, ela me olhou e disse: Sabe, eu tenho orgulho de você. Demorou. Eu ri. Orgulho de quê? Ela deu de ombros e respondeu: De finalmente dizer ou não. Eles pisam em você desde que era criança. Mas não mais. E eles odeiam isso. Não sei por quê. Mas ouvir aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa que foi dita. Mesmo assim, desde então, eu tô bem. Mais que bem. A culpa sumiu. Aquela voz na minha cabeça sussurrando: mas eles são sua família. Ela calou. Porque família de verdade não te esvazia e depois pede mais. Família não te castiga por você proteger seu espaço. E o mais louco? Eles ainda agem como se eu tivesse abandonado eles. Mas não fui eu quem saiu. Eles me empurraram. Eu só tive o cuidado de trancar a porta depois. E foi assim que acabou. Sem encerramento, sem jantar de reconciliação. Só o silêncio. E a liberdade que vem junto com ele. Então, sim, se você está lendo isso e se perguntando: se tem o direito de cortar laços quando as pessoas vão longe demais? Tem sim. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é justamente nada. Só vá embora. E deixe que eles lidem com o eco.